Há três práticas que a gente estaria constantemente exercitando, às vezes sem nem perceber. A primeira é a administração. Não parece um termo muito espiritual à primeira vista. O termo pode surpreender um pouco, mas o sentido aqui é bem amplo. Não é administração de empresas, não. É a gestão da própria vida. Isso inclui administrar nosso corpo físico e saúde, limites, nosso tempo, nossos recursos materiais e, talvez, o mais importante, administrar nossos relacionamentos, nossas emoções, as divergências que surgem o tempo todo. Um ponto-chave é o seguinte: a gente não tem controle sobre muitos fatores externos, o clima, as ações dos outros, eventos inesperados, mas a gente tem a capacidade de administrar a nossa resposta a esses fatores, o nosso uso do livre-arbítrio diante das circunstâncias. Uma boa administração da vida, nesse sentido, otimiza as oportunidades de aprendizado e crescimento que cada situação oferece. É sobre como a gente usa o que tem e como a gente reage ao que acontece. De certa forma, isso tem a ver com a filosofia do estoicismo, segundo a qual a única coisa que controlamos é como respondemos às situações da vida. A segunda prática constante seria o desempenho de funções. São os múltiplos papéis que todos nós desempenhamos ao longo da vida, né? Pai, mãe, filho, filha, profissional de alguma área, amigo, amiga, vizinho, vizinha, cidadão, cidadã. Mas há dois aspectos importantes sobre essas funções. Primeiro, elas são sempre provisórias. Tem um começo e um fim dentro daquela encarnação, ou mesmo dentro de fases da vida. Ninguém é presidente ou mãe para sempre naquela forma específica. Segundo, e mais importante, todas essas funções, da mais simples à mais complexa, teriam um vetor comum, um propósito fundamental, que é oferecer oportunidades para o crescimento individual e para a contribuição ao bem-estar do outro e do coletivo. O risco é a gente se apropriar da função, sabe? Quando a pessoa se identifica tanto com o papel que esquece o propósito maior por trás dele. Ela pode começar a usar a função para benefício próprio, para exercer poder de forma egoísta ou simplesmente se acomodar nela sem buscar crescimento ou contribuição. Por exemplo, uma classe política que pode se desviar usando a função pública para servir a interesses particulares em vez do bem comum. Aí perde a oportunidade evolutiva que aquele papel oferecia. Mas a essência, segundo essa visão, é que o propósito final é o mesmo para todos os papéis, seja o de um gari, seja o de um cientista, crescer e contribuir. Isso nos leva à terceira prática, talvez a mais impactante, que é a representação de valores. Significa que a todo momento, através da nossa conduta, da nossa fala, da nossa postura, a gente está constantemente transmitindo mensagens, representando os valores que a gente cultiva ou que a gente está aprendendo a cultivar. Pensa em valores como calma, paciência, honestidade, coragem, alegria, tolerância, ou mesmo seus opostos, né? A impaciência, a desonestidade. E não é só o que a gente fala, é principalmente como a gente age e reage nas situações.